Olá, meus amigos. Tomara que vocês estejam com saudade do Osés, porque a gente vai matar essa saudade a partir de hoje. Osés participou de um período eleitoral e agora de volta ao quadro Deus, a Bíblia e a Ciência, conversando sempre com ele, Gerson Pereira. Tudo bem, Gerson? Olá, Osés, tudo bem? O pessoal, sua audiência aí. É sempre bom retornar a essa audiência, tá? Vamos fazer aqui um instante de confraternização pelo seu retorno. Claro, confraternização, isso é muito bom. O programa estava mutilado, essa é a verdade. Agora vai voltar nos eixos. Olha, esse conteúdo que nós vamos gravar hoje, que é espetacular, ele vai estar postado no site rondalinhares.com.br. É só ir lá que você vai ver Deus, a Bíblia e a Ciência. E hoje nós vamos explorar um pouco mais os capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. Você gosta de estudar o livro de Daniel? Nós falamos aqui sobre assuntos extremamente importantes. E na minha ausência, Gerson explorou vários assuntos extremamente importantes. Então vamos lá. Preparado? Vamos conversar então? Então vamos lá. Eu trouxe aqui assuntos para a gente concluir de questões, por exemplo, quanto à ponta pequena de que fala Daniel. O que a gente pode concluir disso, já que nós já exploramos um pouco desse assunto? Osés, a ponta pequena é diferente das outras pontas, porque ela é essencialmente religioso-espiritual. E a gente aproveita para achar a identidade dela no contexto desses 4 reinos de Daniel. Esse é o único reino que apresenta uma militância religiosa. Isso tem tudo a ver com Roma eclesiástica. Muito bem. Agora, se é eclesiástica, como que ela vai perseguir a igreja, Gerson? Porque tem todo um contexto aqui. De fato, parece até um paradoxo. Porém, é mais grave. É mais grave? É mais grave. A história do cristianismo, ela começa com perseguições. E nesse começo, a perseguição mais forte durou 10 anos, foi a perseguição de Domiciano. Mas Domiciano era o imperador de Roma. Eu estou começando aqui para a gente ficar dentro de Roma. Domiciano era um imperador. A perseguição durou esse tempo todo. Depois dele veio Constantino e mais tarde Justiniano. Constantino, vendo a dificuldade que tinha de combater o cristianismo, ele resolveu fazer um armistício, um concílio de paz com o cristianismo. Ele, então, se tornou cristão e o império se tornou um império cristão. Só que, com a divisão do império em Império Otomano e Império do Oriente, o Império do Ocidente, o Otomano, ficou mais largado para lá. Constantinopla é que virou a capital e o poder eclesiástico da cidade de Roma assumiu prerrogativas de poder político. E ele se manifestou primeiro pelo banimento de 3 povos, chamados por eles de tribos bárbaras, que foram os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos. Depois, eles, em busca de uma hegemonia de fé, de consciência, eles começaram a perseguir, e agora com a batuta do Estado.
sob a proteção do Estado. Começaram a perseguir quem quer que seja que pensasse diferente deles. E o que provoca esse pensar? O que provoca pensar é que houve um grupo que insistiu em se tornar leal, fiel ao manual do cristianismo chamado Bíblia Sagrada. E a Roma eclesiástica introduziu coisas que não constam, como a adoração aos santos, como a teologia mariana, como a missa, as indulgências. Finalmente, essa ponta pequena, o que aconteceu, o que Daniel descreve da ponta pequena, é exatamente o que Roma fez. Para a Bíblia, só Deus tem a prerrogativa de perdoar pecados. Mas a ponta pequena que nós identificamos no poder eclesiástico de Roma introduziu, por exemplo, a confissão auricular, em que o pecador vai e se confessa com outro homem também pecador. Introduziu-se dogmas como a missa, como a transubstanciação, em que, ao comer a hóstia, alguém crê que está comendo literalmente corpo de Cristo, um pedaço de carne de Cristo. Cristo nunca disse isso. Ele disse: tomai e comei o meu corpo. Mas era um símbolo, pois ele nem tinha morrido ainda. Isso foi na véspera da morte. Então, são dogmas, outros são mais graves, dizem que são heresias, que foram introduzidas para cumprir aquilo que está lá em Daniel 7:25. A ponta pequena proferirá blasfêmia contra o Altíssimo. Na linguagem bíblica, na literatura bíblica, blasfêmia é arrogar para si prerrogativas da divindade. Perdoar pecados, por exemplo. Por exemplo, né? Pois é. Agora, rapidamente, para a gente ter um contexto de fechamento desse texto, vamos fazer um resumo, então. O que ele, na verdade, diz? Então, uma coisa foi essa, blasfêmia. Outra foi perseguição. E se você fizer uma conta na história, Oséias, você vai perceber que durante toda a Idade Média ou Idade Escura, se você pegar o espaço de 538, quando Justiniano concede poderes corretivos ao líder da Igreja de Roma, até o dia em que Napoleão Bonaparte invade Roma através de Alexandre Berthier, um general do exército francês, e destrona o chefe da igreja. Ele é exilado. Ele sai da sua cátedra e é exilado. Esse período foi predito por Daniel como 1260 anos. Se você fizer a conta, 538 mais 1260 anos, você vai chegar a 1798, quando acontece esse avanço de Berthier sobre o Vaticano. Então,
É importante que se cumpra a profecia. É importante, por outro lado, que nesse período se verificou estas loucuras, e inclusive ele disse assim, o texto lá diz que ele cuidará de mudar o tempo e a lei. Quando você olha a lei da Bíblia, os 10 mandamentos, você vai encontrar um único mandamento que fala de tempo, que é o 4º, que fala de tempo de adoração, tempo de culto. Roma eclesiástica mudou. Roma eclesiástica alegou que estava mudando porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Tudo bem, Osés. Só que um evento não anula outro. Não. Senão você iria, o dia que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em 1889, não foi? No dia 15 de novembro, isso iria anular o 7 de setembro, quando Pedro I proclama a independência. Uma efeméride não anula a outra. Tem nada a ver, até porque não tinha o que buscar de uma coisa na outra. Então, isso cumpriu. Cuidará de mudar o tempo, e o tempo, o mandamento, o único mandamento que fala de tempo é esse. Mas mudou também no outro sentido. Você imagina que ficou estabelecido pelo calendário gregoriano, que na verdade é uma modificação do calendário juliano, ficou estabelecido que o dia começa à meia-noite. Olha o tamanho desse absurdo. Nós hoje estamos aqui, nesse momento, no dia 1º de outubro. No calendário bíblico, o dia 1º de outubro terminou, ou melhor, começou, porque no calendário bíblico o dia começa com a parte escura, o dia tem 24 horas. Então, quando nós olhamos para isso, ora, o que é que marca dia? O que marca dia é o sol. O sol não se põe à meia-noite, nem nasce à meia-noite. Então, do ponto de vista racional, não tem cabimento, mas aconteceu porque a profecia prevê a coisa e acontece mesmo. Então, mais uma vez, a gente está provando que a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão, e essas coisas nós falamos aqui, o programa é curto, a gente não pode, mas a gente está à disposição para discutir, não bem discutir, para comentar e até melhor, mostrar os textos, para dar coerência. É isso aí. Olha, nos acompanhe. Deus, a Bíblia e a ciência, sempre no rádio, no programa Ronda da Cidade e no site rondalinhares.com.br. Gerson, obrigado, e a próxima terça-feira tem mais, né? Vamos lá. E presta atenção. O Osés fala em ciência. Nós estamos trabalhando com a rainha das ciências sociais, que é a história. Então, estamos comparando ela com a rainha das predições bíblicas, que é a profecia. Então estaremos aqui no próximo programa de novo. Muito bem. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço.